Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 172 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Juliano e, assim como eu, hoje ele vai poder falar à vontade da esposa dele, que ela não vai estar do lado. Eu sou o Juliano e tô aqui com a Daniela, que é uma designer de casamentos. Boa. Eu sou a Dani, tô aqui com o meu maridão Felipe, que tá estocando combustível pra manter acesa a chama do nosso casamento por pelo menos mais 60 anos. Haja combustível. Haja combustível. Vou acabar com o petróleo do mundo. E eu estou aqui com o Paulinho, que tem uma amante. Meu Deus, Adriana. É o site dos irmãos.com. E nós estamos aqui juntos pra falar sobre casamento. Falar mal de casamento. Faz tempo que a gente não fala sobre casamento. A gente já falou bastante sobre namoro ultimamente, mas nos casamos e agora? Como fazer pra esse casamento durar? Não precisa nem falar que cada dia mais o casamento é descartável, as pessoas vão casando pra ver no que dá, espera pra ver o que vai acontecer e geralmente quando se casa assim, o fim chega muito rápido, né? Então a gente vai tentar descobrir hoje, nós com poucos anos de casados, com toda essa vasta experiência, vamos tentar pelo menos achar na palavra de Deus e na experiência de pessoas que nos aconselham, que falam com a gente, pelo que nós temos estudado, qual a fórmula para se manter o casamento. Fica a dica nesse programa que você de novo me deixou sozinho. É bom que eu pude falar à vontade, abrir o coração aqui, falando sobre casamento. Não, mas foi bom ter deixado você sozinha, porque vai que a gente começava a fazer uma DR no programa. E olha só, nós estamos aqui no Fica a Dica para falar de mais um produto das edições Vida Nova, que tem trazido muitas coisas legais para nós indicarmos aqui, né, Adri? Olha, confesso que essa indicação eu fiquei até meio assim. Eu falei, nossa, a gente vai indicar um mangá. Eu nunca li nada de mangá, nunca vi nada de mangá, mas a Vida Nova mandou os mangás aqui pra casa e olha, gente, eu não consegui parar de ler. É fantástico demais. É verdade. Nem história em quadrinhos, na verdade, nunca foi muito de ler, né? É a Gibi da Mônica só. Mas ó, estamos encantados realmente com o trabalho de primeira sendo traduzido pro Brasil. Contam fielmente as histórias bíblicas, né, Adri? Gente, é muito legal. É exatamente assim, é Bíblia pura e é muito legal porque assim, igual por exemplo, a história de José. Eu sempre li a história de José na casa de Potifar e ficava imaginando como que seria e tal. E aí aqui no mangá Motim, ele tem todos os olhares, a expressão de José correndo, a mulher de Potifar se insinuando pra ele e tal. Muitas histórias assim que você só lia e imaginava na cabeça, através do mangá, pelos olhares, você vê a história personificada. É muito legal. E o legal do mangá é que ele é muito intenso, né? As emoções são muito fortes, então você se sente dentro da história realmente. Então essa série de mangás da editora Vida Nova são um produto muito legal para dar de presente para jovens e adolescentes, porque além de ser um contato com a Bíblia, com as histórias bíblicas, é algo evangelístico também, então é uma maneira diferente de você evangelizar, de você presentear, e se você gosta do estilo, vale a pena investir, vale a pena adquirir a série de mangás das edições Vida Nova. E toda folha tem a referência bíblica embaixo. Então você pode confirmar, pode conferir. Você pode ser bereano e ir atrás das histórias na Bíblia e conferir se são daquele jeito mesmo, né? E ter esse acesso diferente às histórias que a gente sempre leu na Bíblia. Clica aí no banner, compra, dá de presente, conheça a série de mangás das edições Vida Nova. Fica a dica! Como a gente falou, casamento hoje cada vez durando menos. Casamento de famosos, então, né? A Gretchen tá em que casamento já? 14º? Nossa. Por aí.
ter, né? Então tá disputando com o Fábio Júnior, né? É o Fábio Júnior, né? Os dois deviam casar, né? Nossa, ia durar 3 segundos, né? Porque os dois são... Vai ver, dura pro resto da vida. Vai saber, né? Felizes pra sempre, olha só. E a gente vê, né, cada vez menos casamentos durando. Sempre tem aquelas reportagens, assim, que mostram aqueles velhinhos, 70 anos juntos, como uma coisa, assim, fora do comum, uma coisa tão rara hoje em dia, né? A gente vê que as pessoas ainda valorizam esse tipo de sentimento, mas a grande maioria da população não consegue fazer com que o casamento dure de fato. E, infelizmente, essa realidade também está presente no meio das igrejas, que era uma coisa que a gente se achava ileso a isso. Não, no mundo o casamento está acabando, as pessoas não se amam, não se respeitam mais, mas na igreja não. Aqui na igreja os casamentos duram, mas isso já é passado também, né? Cada vez mais casamentos sendo arruinados dentro das próprias igrejas. Por que vocês acham, meus queridos convidados, por que vocês acham que o casamento está cada vez durando menos nos dias de hoje? Pode começar, querida esposa. Então, eu acho que assim, essa geração agora é a geração da satisfação pessoal e imediata, né? E as crianças estão sendo criadas dessa forma, né? E pra tudo, não só no relacionamento, né? Eu não tô satisfeito, eu descarto, porque eu preciso ser feliz, é isso que importa. E as crianças estão crescendo desse jeito. E se você não tá feliz, as pessoas estão falando assim, se não tá feliz, o importante é ser feliz. Então, se tiver que se divorciar, não tem problema mais, né? Na época da nossa, né? Nós estamos todos aqui, acho que na faixa dos 30 anos, né? Imagino eu. 30 eu vou fazer. Sim. Dia 7. A Dani tá chegando. Fiz, mas eu ainda tô na faixa dos 30. Não fala. Por muito pouco, o Juliano ainda está na faixa dos 30. Logo eu entrarei no ENTA. Mas assim, na época nossa de escola, pais que se divorciavam, pelo menos do interior, né? As coisas demoram mais pra chegar lá. Graças a Deus, algumas coisas demoram mais pra chegar lá. Mas tinham poucos pais divorciados entre os meus colegas de classe. E hoje, né, quem trabalha com criança em escola sabe que essa realidade é muito maior, né? E eu acho que tem muito a ver com esse fato de que a coisa vai crescendo e, assim, aqueles pais que se divorciaram lá atrás tiveram filhos dentro desse casamento divorciado, imagina. E essa realidade vem pra eles, né, como uma coisa natural até. Já vem com essa possibilidade, claro, de que o casamento pode não dar certo, né? E quem tá por perto também enxerga assim, e a luta pelo casamento é cada vez mais rara hoje em dia. As pessoas estão lutando muito pouco. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê aí é a falta de um modelo, né? Você não tem um modelo pra você seguir. Você não tem um empenho pra se resolver problemas, porque hoje tudo é descartável. E as coisas que nós temos são descartáveis, e se trouxe esse conceito pra relacionamentos, não só pra casamento, mas pra relacionamentos em que não é nem questão de certo ou errado, mas antigamente as pessoas ficavam felizes de fazer 30 anos numa empresa, ganhar um relógio de ouro e se aposentar. E hoje, assim, muda porque mudou. É uma vantagem, mas tem coisas nisso que se tornaram descartáveis. Você não tem mais uma série de valores. E o que acontece? Os pais é quem educam os filhos, ou quem deveria educar. E que, na verdade, é quem educa, mesmo não querendo educar, porque o filho vai aprender mais com os pais. E o modelo que os filhos têm tido é esse. Por exemplo, um pai divorciado, o máximo que ele vai falar para poder falar para um filho é: filho, não faz a burrada que eu fiz. Mas ele não tem um exemplo, faz, de um modelo. Mas tudo bem, foi uma burrada, mas se o meu pai não lutou, pra que eu vou lutar? Não, mas geralmente o conselho que vem de pais que passaram por esse problema é: não arruma pra cabeça esse negócio de casar. Esse negócio de casar não dá certo. Assim, eu tenho a minha experiência da minha família, né? Porque meus pais se separaram, né? Olha só. E eu cresci, na verdade, depois olhando, e o que o Juliano falou de modelo, foi olhando o modelo porque assim que os meus pais se separaram, eu fui morar na casa dos meus avós, junto com meu irmão e minha mãe. E eu olhava para os meus avós, que eles ficaram até a minha avó falecer, né? Minha avó já faleceu. Eles ficaram sempre unidos, eles saíam juntos, e eu via eles com 60, 70 anos andando de mão dada no shopping, como se fosse um casalzinho de namorados. E eu olhava isso e falava para Deus mesmo, né? Assim, eu quero isso para minha vida, né? O meu modelo de casamento, eu quero seguir esse lado, né? Os meus pais não deram certo, eu não vou seguir o que aconteceu com eles. Por diversas razões, eles não conseguiram levar o casamento adiante. Mas a minha referência, né, o meu modelo, foram os meus avós. E aí que
questão do modelo realmente é muito forte. Nós que temos um ambiente cristão, é importante, né, principalmente para jovens, adolescentes, verem casais que seguem esse modelo e que eles olham e falam assim, olha, aquele casal realmente vale a pena olhar, né? Vale a pena porque, assim, eles são referência, né? Um padrão bíblico mesmo para que as pessoas olhem e vejam que vale a pena. Hoje a gente tem o culto ao eu, a egolatria. A pessoa só quer saber dela. Então, se ela não tá feliz, dane-se o resto, sabe? Eu percebo assim, porque quem geralmente mais sofre numa separação são os filhos. Que não tem nada a ver com a história, que geralmente são colocados, no mínimo, numa disputa de amor, que não seja uma coisa assim que os pais fazem, mas ela própria se enquadra nisso, mas eu vou ficar com a minha mãe, então eu não amo meu pai, mas gera isso, eu sei porque eu passei por isso, meus pais são separados também, né, infelizmente. O que geralmente acontece é uma covardia muito grande do homem que larga da mulher, já vai arrumar outra, se é que já não arrumou outra, e simplesmente larga os filhos, larga tudo pra mulher se responsabilizar, né? Infelizmente é assim. E o importante é ser feliz. Tem uma coisa que eu ouvi de um seminarista católico uma vez, que me marcou muito. Numa palestra num grupo de jovens que eu participava, no movimento de jovens da Igreja Católica, e tava falando sobre essas questões, e uma coisa que ele falou foi o seguinte, que pra você saber que você tá preparado pra se casar, é quando você tá pronto e disposto pra fazer a outra pessoa feliz, ainda que você tenha que abrir mão de algo. É isso que eu ia falar, casamento é você fazer o outro feliz, e quando a pessoa não pensa assim, não tem como dar certo, né? Porque quando você quer ser feliz, você só pega. E quando os dois têm essa consciência, você vive um casamento maravilhoso até quando os dois foram embora, os dois foram embora junto, morrer junto, porque é um se esforçando, disputando com o outro pra ver quem faz o outro mais feliz. Isso é o top do top, né? Isso é o sonho, né, de todo casamento. Seria o certo, né? Mas sabe que essa ideia da infidelidade, parece que assim, a gente sempre simplifica o fim do casamento com a infidelidade. Acabou porque o marido traiu ou porque a esposa traiu. Mas hoje eu tenho visto cada vez mais, pelo menos entre cristãos e as pessoas que eu tenho visto, que o casamento tem chegado ao fim. A infidelidade continua presente em muitos casos, mas tem casos que não houve infidelidade. Foi simplesmente o casamento se desgastou, eles deixaram chegar num ponto em que, sim, não tinha mais volta, subestimar o poder de Deus, mas é num ponto que já estava bem complicado de se voltar e de recomeçar tudo, muitas mágoas, muitos machucados, né, sendo alimentados, e talvez a infidelidade fosse o próximo passo, mas eles nem deixaram chegar nesse próximo passo e já resolveram pôr um ponto final naquilo, né? Cansaram, né? O que acontece também é a falta de luta, né, para que você valorize o que você tem, no caso, o casamento. E eu lembro, uma vez a gente fez um estudo, eu não lembro em que situação, que tem uma passagem no Antigo Testamento que eles passam, o povo hebreu faz uma aliança com outro povo que Deus falou para eles não fazerem. E aí Deus falou para eles assim, vocês vão ter que cumprir essa aliança que vocês fizeram por honra, porque vocês tinham o que fazer. Vocês começaram essa aliança e vocês têm que cumprir ela até o final. Vocês não vão desfazer porque vocês viram que não era mais conveniente. Vocês vão ter que lutar por isso, né? E eu acho que até o casamento, não no caso de achar que o casamento é uma coisa que não vale a pena, pelo contrário, é uma coisa que nasceu no coração de Deus, mas que as pessoas simplesmente não valorizam essa aliança, porque o casamento é aliança. Isso é verdade. Eu sempre vou em casamento e... há um tempo atrás, né? Hoje eu não faço mais isso. Aí quando eu era adolescente. Aí eu via os noivos fazendo aqueles votos, eu ficava, sei. Sei. Será sei que vai ser assim. mesmo? É interessante isso, porque a palavra hoje não tem mais valor nenhum, né? E você vê o que eles falam nesses votos, né? É na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E a pessoa na primeira dificuldade que tem já pensa em divórcio. Eu falei, e aquilo que você falou lá na frente, né? Pra quê? Só pra mostrar pra ser bonito, né? O casamento virou um contrato, não uma aliança, né? Porque uma aliança você não rompe, mas um contrato você estipula o seu termo. Na verdade, assim, eu te recebo como minha esposa na alegria e na tristeza, mas o meu limite de tristeza é esse. Passou desse, eu não te aguento mais. Na saúde e na doença, mas se eu tiver que ficar limpando baba tua, eu não vou cuidar de você. Exatamente. Na riqueza, na pobreza. Limites, né? Mas se você gastar, se você estourar meu cartão de crédito, você vai se ferrar. É desse jeito. A pessoa tá falando, tá colocando, parece que ela tá com o dedinho cruzado pra trás, falando o termo dela, né? Sempre que um casamento chega ao fim, eu sempre lembro, poxa, e
todas aquelas testemunhas que estavam lá no casamento, vendo a pessoa falando que estaria com ele enquanto viver e tal, né? E assim, a gente tá falando que talvez tenha gente ouvindo e falando, vocês são novos, vocês não sabem o que vocês estão falando e tal. Não passaram por... Sempre foi assim, né? Acho que a gente até comentou isso no podcast. Quando no começo do casamento o pessoal fala, vocês estão casados há um ano, deixa ver, espera só passar um pouquinho mais de tempo, sabe? Eita, povo que gosta de jogar praga. E assim, isso quer acabar com a felicidade dos outros. Então as pessoas podem estar olhando pra gente e falando, vocês vão ver ainda mais pra frente como é que vai ser, mas assim, eu tô me baseando, e tudo que eu tô falando aqui é baseado nesse compromisso primeiro com Deus, e depois com a Adri, que eu assumi na frente de muita gente lá, falando que eu nunca abandonaria, né? Então se isso acontecer um dia, a gente nem pensa nessa possibilidade. Uma coisa que a gente colocou de meta assim pro nosso casamento é que assim, o fim do casamento não pode ser uma possibilidade, sabe? A gente não pode pensar, tem dois caminhos, ou você continua casado ou você termina esse casamento. Esse outro caminho não deve existir. Porque se existe, o risco é muito grande, né? Então a gente assim, cuida pra nem brincar com isso, sabe? Eu vou te deixar, não sei o que lá, vou embora, cuida do seu filho aí e tal. Nem de brincadeira esse tipo de coisa a gente faz pra essa ideia não ser alimentada. Mas assim, esse compromisso pra mim é uma coisa tão forte, eu valorizo muito a palavra, né? A minha palavra. Então se eu não consigo cumprir alguma coisa assim que eu quero muito fazer e não consigo por uma série de razões, eu fico muito mal por causa disso, né? Tipo, um compromisso, sei lá, falei de ir na casa de alguém, peguei um trânsito terrível, tive uma desculpa justa pra isso, mas não consegui chegar, eu fico muito mal. E agora... Imagine um casamento. Imagina um casamento, que Deus dá todas as ferramentas pra gente continuar e cumprir essa aliança que a gente fez diante dele lá, né? É isso realmente que me motiva a lutar e a sempre que aparecer um problema, uma dificuldade, lembrar desse compromisso, dessa aliança. É sempre bom ter essa aliança no dedo também, né? Pra fazer a gente lembrar diariamente disso. Eu acho que uma coisa que influi num casamento que tá com problema é o grupo no qual você se relaciona. Eu acho que influi bastante, porque você tem um grupo que te apoia, te incentiva, te dá bronca pra você continuar e lutar, é uma coisa. Mas o que a maioria das pessoas fala, a moça tá com problema no casamento, a amiga dela chega e fala, ai, boba, você é nova, você arrumou outra coisa melhor que aquele traste. É assim, cara. E aí a pessoa vai escutar o conselho da amiga e não vai ler o que Jesus diz a respeito do divórcio, né? O problema é que, assim, muitas vezes as pessoas não percebem que o casamento tá chegando ao fim. E quando já é tarde demais pro outro cônjuge, que decide que aquele casamento realmente termina e não tem mais volta, essa pessoa que não percebeu que tava nesse lugar entra em desespero, né? E tenta fazer de tudo pra que volte, mas a outra pessoa já tá decidida naquilo e já consultou suas amigas e tal, e não tem mais conversa. Quando chega o ponto de não ter mais conversa, aí que a coisa complica, né? Por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. E o que tem acontecido, meu Deus, acho que eu tenho uns 5, 6 casais de amigos que estão nessa situação, assim. Olha só. Dentro e fora da igreja. E é desesperador mesmo, assim. A pessoa fica desesperada. Porque o outro lado não quer, pôs um ponto final. Cansei mesmo. Mesmo não tendo uma outra paixão fora do casamento. Então, é isso que eu tenho visto também. Isso que me assusta muito, assim. Aí você pensa que como que chegou, né, nesse ponto? De cansei e não tem mais volta, né? Quando chega numa situação que começa a se esfriar, tem que se voltar realmente à palavra, porque ela é um norte e ela deixa claro, né, como que o homem tem que tratar a esposa e a esposa tratar o marido. E é isso que falta um pouco, porque quando a relação começa a se esfriar, começam acusações mútuas, né? Um acusa o outro e não se volta aquilo que a Bíblia ensina, né? Quando fala que o marido tem que ter um amor como Cristo amou a igreja, né? E a esposa ter aquela submissão, e a Dani pode falar um pouquinho mais sobre isso, que ela estava até fazendo um estudo sobre isso, que realmente faz com que o casamento tenha harmonia, que tenha um respeito um pelo outro, né? E eles saibam dialogar de forma coerente com o que a palavra ensina, né? E não simplesmente ficar se acusando quando as coisas já não estão bem. Deixa de cumprir o papel de cristão e vira 2 demônios, né? Porque quem fica acusando é demônio, não é Deus, né? Então, faz papel de demônio mesmo. Faz papel de demônio mesmo, cara. A pessoa vira um mensageiro mesmo de Satanás, cara. Sem querer. A pessoa não precisa fazer um pacto pra virar um mensageiro dele. É só começar a agir como o diabo gosta. É verdade. Pedro foi chamado de diabo por Jesus e estava ali com ele, tinha acabado de falar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e em seguida Jesus chega pra ele e fala, sai diabo, né? Exatamente isso, né? E ele não foi possesso naquele momento, né? Foi uma possessão demoníaca, mas o diabo... Uma influência, né? Tá lá em Efésios 5:33, que fala assim, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a
si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu acho que aqui tá a chave mesmo, assim, acho que quando a gente descobre isso, né, esse segredo, que o marido, o homem, ele precisa de respeito, ele precisa se sentir respeitado, e a mulher precisa se sentir amada, né? E quando você sai disso, por exemplo, a mulher desrespeita o marido, você entra num ciclo, né? E tem um autor de um livro, que eu preciso lembrar o nome, é o livro Amor e Respeito. Adri leu, ela precisava estar aqui. Amor e Respeito, maravilhoso. Emerson Eggerichs. Isso, Eggerichs, isso mesmo. Isso. E ele chama isso, você entra num ciclo insano, de insanidade mesmo. Então, assim, a mulher desrespeita o marido com uma palavra de crítica, de cobrança, e aí ele se sente desrespeitado, ele não trata com o amor que merece, e ela novamente desrespeita, e esse negócio começa a girar que nem um ventilador, né? E gira e gira. E um dos dois precisa parar com esse ciclo, precisa falar assim, vai começar comigo. Quem tiver mais maturidade espiritual tem que falar assim, eu vou parar com isso. Eu vou respeitar o meu marido, eu vou amar a minha esposa independente se eu tô sendo retribuído. E entrar num outro ciclo, que ele chama de ciclo energético, né? Onde você vai colocando combustível pra manter a chama acesa do teu casamento, né? Através de palavras... combustível agora, entendeu? Não tinha entendido, né? É tão difícil entender sem a metáfora, né? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Conte. Eu e a Adri, a gente briga de vez em quando também. Tem gente... A gente não. Tem gente que não acredita nisso. Mas a gente briga, a gente tem nossas desavenças. E é impressionante como sempre que a gente presta atenção na raiz da nossa desavença, sempre volta pra isso. Eu senti falta de respeito no jeito que ela fez alguma coisa com relação a mim, e ela sentiu falta de amor no jeito que eu fiz alguma coisa em relação a ela. É impressionante. Isso é muito nítido, assim, é muito nítido. O homem precisa ser respeitado, né? A gente tem a questão do século XXI, ou melhor, começou no XX, né? Que é essa questão da igualdade que se diz aí da mulher com o homem, né? E isso faz com que realmente um atropele o outro e não exista o papel que cada um deveria cumprir conforme a palavra, né? Conforme aquilo que Deus enxerga. Então essa falta de visão faz com que realmente é um sentido canibal mesmo, né? Porque um quer comer o outro ali nesse sentido de acabar com o outro mesmo, né? E a gente tem que reconhecer uma coisa, nós homens, nós realmente somos, às vezes, um pouco moles demais em algumas situações, né? E as mulheres têm que assumir esse papel de homem pra tomar algumas decisões mais firmes, e isso acaba interferindo no relacionamento mesmo, né? Nossa, muito. Tem esses casos também. A mulher assume o papel de cabeça porque o marido dá um passo pra trás. Né? E aí, dá um problemão. E isso desestrutura o casal, desestrutura a casa, porque a mulher não pode ter essa postura. E às vezes muda o papel. É uma postura necessária, aí você inverte os papéis. Inverte, E existe um problema que acontece principalmente em igrejas, isso é um problema muito sério de igrejas pentecostais, que é não entender o que é a submissão da mulher ao marido. De igrejas em geral. Mas eu acho que principalmente porque fica uma coisa muito bitolada. Não entende o que é submissão. E o marido se aproveita disso, e a mulher não pode fazer nada. Assim, ela vira escrava do marido, o marido vira dono dela, e ela ainda cumpre com o papel dela de honrar o marido. E o marido, de forma alguma, cumpre o papel dele de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Uma coisa tem que estar ligada à outra, né? Não é uma condicional, né? Eu vou te honrar se você me amar. Não tem essa condicional na Bíblia. Você tem que obedecer e ponto final, né? Cada um tem que cumprir o seu papel, isso que é verdade. É difícil você cumprir seu papel quando a outra pessoa não cumpre. É demais. É muito difícil. Mas tem que ser uma questão de obediência, assim. Eu vou obedecer a Deus e ponto final. De olhos fechados, né? Pra quem você tá fazendo, né? E eu tenho aqui, eu tava fazendo o mesmo estudo sobre submissão, e eu achei uma definição disso muito legal, né? Que fala assim, a submissão não é um sinal de fraqueza, ao contrário, é uma demonstração de força. Uma mulher com espírito e personalidade forte pode se submeter mais facilmente, pois não se preocupa com os resultados de sua atitude submissa. Ela faz o que é certo diante de Deus e crê plenamente que Ele irá cuidar dela, não importa as circunstâncias. Sua submissão revela sua sabedoria. E ele fala de submissão, ele fala assim, a submissão precede a glorificação e a submissão também exige fé. E ele dá o exemplo de Abraão, que ele foi submisso à ordem de Deus quando mandou matar Isaac, né? E ele teve fé.
ele foi submisso, teve fé e a gente já sabe do final. E Jesus a mesma coisa, ele obedeceu ao Senhor, veio em carne, sabia que ia morrer e foi submisso também, né? E a gente também sabe o final que teve. E as mulheres deveriam tomar isso como exemplo, né? Não sei se eu falei demais aqui. Não, falou muito bem. Eu sou mulher, eu falo demais. Você fala por 3, tudo bem. Tá empatado aqui o número de homens e mulheres. Tá empatado, É mesmo. Ó, pra quem não ligou a voz da pessoa, a Dani foi a que participou com a gente do podcast sobre filhos, há uns 3, 4 programas atrás, não faz muito tempo, né? E ela mantém aquele blog Vida de Mãe, e ela até escreveu pra mim essa semana falando que aumentou bastante a procura no blog de pessoas pedindo conselhos com relação a isso, né, Dani? Principalmente com relação a essa questão da como os filhos interferem no andamento do casamento, né? Porque eu tenho o outro blog que chama Salve Meu Casamento, né? E um tem ligação com o outro. Então o pessoal que entrou no Vida de Mãe acabou entrando no Salve Meu Casamento. E acabou descobrindo. Então, assim, surgiram algumas pessoas, assim, à beira do divórcio mesmo, desesperadas, em diversas situações, assim. E foi aí que eu te mandei o e-mail agradecendo. Eu falei, o senhor usou esses meios aí pra talvez salvar alguns casamentos, não sei, né? Ah, que legal, gente. Ó, se estiver precisando, a Dani tá aí. Meu Deus do céu. Ela é uma, como eu disse, ela é uma designer de casamentos. Designer de casamento. Então, você tem que explicar a piadinha, né? Porque você é formado em design de interiores. Então o pessoal não entende. Então, mas essa questão dos filhos, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, vamos voltar a falar sobre isso, mas dá pra gente pincelar um pouquinho hoje. Como também acontece de muitos casamentos estarem funcionando bem, aquela engrenagem rodando direitinho, até que chega o filho e dá uma pancada e aquela engrenagem começa a girar loucamente, né? Como tem casamentos que entram em crise quando chega o filho. Quais os cuidados que a gente precisa tomar para que isso não aconteça? Eu só queria contar uma historinha engraçada aqui de um casal de primos meus. Eu fui dar um livro para eles e o livro chamava exatamente Como Reinventar o Casamento Quando os Filhos Nascem. Eu tenho ele. É do Gary Chapman, né? Você tem todos os livros. E aí eu dei Ele é patrocinado. Mas esse eu ganhei mesmo. E aí eu dei o livro pra ele e aí ele começou a olhar o livro e ele falou assim, eu preciso ver um capítulo aqui. Daí ele olhou, chegou nas páginas finais do livro, que eram em branco. Aí ele falou assim, achei o que eu queria. Daí eu falei, o que é? É o capítulo que fala sobre sexo. Eram as páginas em branco, porque quando se tem filhos, ele falou da dificuldade que ele tava tendo, porque ele já tinha 2 filhos também. E aí ele não tava conseguindo ter a harmonia nessa área sexual da vida dele. Então, tem lá no blog mesmo tem um texto que eu coloquei lá que chama Sexo Durante e Depois da Gestação. E que dificulta muito, né? O sobe e desce de hormônios na mulher e no início da gestação e tem ânsia de vômito e uma série de coisas, mudança de humor. Para algumas mulheres fica incômodo a relação sexual, para outras nem tanto. E aí a hora que o bebê nasce, esse negócio acaba piorando, porque além de todo o incômodo, tem o bebê para você cuidar, né? E você, Paulinho e Adri passaram por isso, sabem o que é isso, né? Sim. Então a mãe passa a noite em claro. Aqui o nosso caçulinha foi dormir a noite toda com quase 1 ano, né? E eu fiquei de repouso a gestação toda dele. Então o Felipe passou uma seca braba aqui. Antes do nascimento do André e depois, né? E depois. Aí você fala assim, o marido, por outro lado, olhando o lado do homem, num estudo que nós fizemos aqui, o homem consegue ficar sem pensar em sexo no máximo 72 horas, por causa da produção de espermatozoides e tudo mais. É fisiológico o negócio, né? E ele precisa disso, e a mulher tá ali pra suprir essa necessidade. Você fala, e como chegar num consenso, né? A mulher não quer pensar em sexo e o homem continua pensando, né? E aí, assim, eu acho que tem que ter, de novo, né, a questão do amor, você deixar o egoísmo de lado. Então, assim, no início, né, assim que o filho chega, o marido tem que estar disposto a ajudar a esposa em tudo que precisar, nos cuidados com o bebê, os cuidados da casa, e a mulher, em contrapartida, tá disposta
disposta a suprir as necessidades do marido, não com aquela frequência de antes, pelo menos no início, né? Eu acho que isso que a Dani falou é muito interessante, porque o começo, quando nasce uma criança, a exigência que se pede da mãe é muito grande, né? E aí, se o marido também não é um colaborador em casa, ele não ajuda com a criança, ou até ajudar na arrumação da casa, ou enfim, colaborar um pouco mais em toda essa área, fica difícil também ele ter um retorno, né? Porque ela vai se desgastando de uma forma. Sobrecarrega a mulher. E olha aquele maridão lá com os pés pra cima assistindo o jogo do Corinthians, aí não rola, né? Cara, isso deve irritar muito a mulher, né, cara? Muito. Não, porque às vezes eu me pego, assim, sabe? Porque é meio que natural, né? Eu me esforço bastante pra participar do casamento. A Adri sempre me elogia, graças a Deus, com relação a isso. Mas às vezes eu chego em casa assim e é automático. Eu ligo a televisão e deito no sofá e eu vejo que ela tá indo pra lá e pra cá. Eu falo, nossa, cara, como eu sou ogro. Não é no seu caso, não é maldade, né? Você não, de maneira nenhuma. Aí quando eu me toco, eu falo, não, preciso participar mais e tal. E aí, ela poderia te desrespeitar e falar, levanta a bunda do sofá e vem me ajudar. Mas assim, pode falar no podcast? Você pode pôr um pi. Não, já foi liberado. Mas assim, se ela quiser te respeitar, ela vai dizer, amor, será que você pode ajudar a dar uma olhadinha no André enquanto eu termino a janta? Isso é uma coisa muito legal, assim, porque tem muitos casais que reclamam muito dessa questão. A mulher reclama muito de que o marido não enxerga. Mas como que ele não enxerga? É tão óbvio, né? Eu tô aqui o dia inteiro, como que ele não vê que quando ele chega, ele precisa me ajudar também a fazer isso. Mas a Adri já percebeu isso, eu já falei pra ela, Adri, eu nunca vou ficar brava de você falar as coisas pra mim, porque pra mim não são óbvias. Exatamente. Não adianta, não tá na cara. Isso não tá no nosso instinto. Não, né? A gente tem que entender a diferença do homem pra mulher. A mulher enxerga coisas que o homem não enxerga, e o homem enxerga uma coisa ou outra que a mulher não enxerga também. Não, mas é verdade. Não, eu acho importante, eu sempre agradeço ela. Eu falo, Adri, obrigado por você ter falado, porque eu não ia reparar nisso, não adianta. E a forma como ela fala, né, com você. Sim, faz muita diferença. O pedido faz, nossa, total diferença, né? Mulheres, vai uma dica. Se você pedir pro seu marido colocar a vassoura em outro lugar, se você quer que mais alguma coisa vá junto, fale. Porque a gente não consegue adivinhar que o baldinho do lixo e a pá tem que ir junto com a vassoura. É isso aí, nossa, isso é muito legal isso que você falou, Juliano. Porque assim, você pede, o seu marido se oferece pra lavar a louça, né? E aí, só que lavar a louça envolve um monte de coisa. Envolve passar o rodinho na pia, passar um pano no chão, tirar o lixinho do ralo. Limpar o fogão. Só que assim, o homem não vai pensar nisso. E não é de maldade, né? Pegar, esfregar, enxaguar e pôr pra secar. É, isso aí. Enxugar a louça é outra coisa. Lavar a pia é outra coisa. Varrer o chão. E aí vem a mulher bruxa e fala assim, ao invés de agradecer que ele lavou a louça, ela começa a olhar os defeitos. Você não tirou o lixo, você respingou no chão. E aí o homem, nada que eu faço te agrada. E aí entra naquele ciclo insano, né? É isso aí. É isso mesmo. Olha só, uma mulher que nos entende. Entende. De tanto estudar, obrigado, né? Eu aprendi. Obrigado. Sempre colabora bastante. Mas a Adri também entende bem. Também. Mas isso é muito importante mesmo. Pessoas, fiquem atentos a isso. Essa questão do amor e respeito é muito verídica. Se você não reparou nisso, repara. Mulheres, tratem seus maridos com respeito. E maridos, não esqueçam de tratar suas mulheres com muito amor. Suas mulheres não, né? A sua mulher. A sua mulher. Ó, sabe que assim, eu e a Rosana, a gente tem um pacto de respeito, sabe? Não foi nada assim de cortar o dedo e encostar um dedo no outro, não. Mas a gente tem um pacto de respeito mesmo, sabe? A gente às vezes tem que resolver algumas coisas assim, né? Nenhum casamento é perfeito. A gente às vezes se desentende em algumas coisas, mas talvez um pouco até pela nossa vocação de ensinar as coisas, então eu tento explicar pra ela, ela tenta me explicar. Mas a gente tem, acho que pela gente mesmo, esse pacto de respeito um com o outro, sabe? Às vezes quando fica assim, pra um lado, pro outro, mas a gente nunca se desrespeitou, sabe? Ainda que coisas sérias, assim, que precisam ser resolvidas, a gente conversa, a gente resolve, e não tem, assim, agressão, sabe? A gente tenta assim, porque você é isso, porque você fez isso, sabe? Porque não importa isso ser verdade ou não, às vezes realmente é verdade, é uma coisa que precisa ser falada, mas na hora da discussão não é uma hora de falar isso. Sabe, eu participei eu fui num Congresso Nacional da Família, da Universidade da Família, e eles fizeram uma experiência muito interessante. Eles fizeram uma palestra antes, para ter uma preparação, que era o modelo de um curso que eles iam lançar, e quem tava lá, eles fizeram um teste. Se você não tiver preparado, não pense em fazer isso.
que é o seguinte: teve toda uma preparação, conversando, explicando, para depois... Lá vem você com esse negócio de encontro, G12, não sei. Não, cara, saca só. Não, você pode fazer isso, cara. Você falar pra Adriana 3 coisas que ela faz que te incomoda, e ela falar pra você 3 coisas que você faz que incomoda ela, vocês orarem e buscarem mudar isso no relacionamento. Mas é aquilo que você falou, tem que ver a hora certa pra isso. E os dois têm que estar abertos. Mas tem um livro do Gary Chapman que chama O que mais incomoda no casamento, que ele faz esse trabalho muito bem, ele prepara muito bem no livro pra você depois marcar. É o que mais irrita no casamento. É muito bom, cara, é muito bom aquele livro lá. O meu irmão e minha cunhada, eles foram num encontro de casais da igreja deles, e eles contaram de uma dinâmica muito interessante, que eu não sei se eu conseguiria participar, mas foram os casais assim, sozinhos, né, os casais, pra pontos separados assim do acampamento que eles estavam, e eles tinham assim meia hora pra um só falar e o outro só ouvir. Acabava essa meia hora, o outro começava só a falar e o outro só ouvir. Aí eles puderam falar tudo assim que queriam, sabe? Que você não podia retrucar. Não podia falar nada. Começava a outra pessoa a falar, não, peraí, agora é minha vez. Você só ouve. Sangue, mas não Nossa, deve ser muito esquisito isso, gente. A mulher começa a falar rápido e os últimos 15 minutos o homem fica quieto. Não, mas deve ser uma experiência muito legal, mas tem que estar preparado, hein? Eu não sei, cara. Eu não sei se eu teria meia hora de coisas pra falar, pra começar. Eu vejo isso. É difícil um homem conseguir falar meia hora. E mulher não porque precisa de a gente mais vai falar por tópicos, né? A gente vai falar por tópicos, ó. É isso. 1.1, leva o PowerPoint. Eu não sei se eu recomendo isso, que eu nunca participei, mas deve ser interessante, porque às vezes a conversa, você não consegue desenvolver ela muito bem, porque a outra pessoa, como que ela responde, leva o assunto pra outro lugar, né? E quando só tá você falando, talvez seja o caso de você conseguir levar pra onde você quiser e falar tudo que você queira. E a questão da comunicação, né? Então tem um problema no casamento, você vai sentar com maturidade e escutar o que seu marido, sua mulher tem pra falar e não ficar se intrometendo. Espere ele falar, né? E ver o que tá rolando lá no coração dele. Às vezes a atitude que ele teve não foi assim, eu te odeio, quero te irritar, mas eu preciso de amor, tô precisando de mais amor. E se você deixar a pessoa falar, você aprender a escutar um pouquinho mais, às vezes numa conversa você resolve um problema que poderia ter virado um inferno, né? Problemão, né? Problemão. Então, pra terminar, Dani, você tem um artigo muito legal no site, acho que a gente podia citá-lo aqui agora, que é quando você fala dos 4 pés da mesa que não podem estar bambos, senão ela vai ficar balançando. Que seriam os 4 tripés do casamento, mas não dá pra falar. Não é, não. 4 tripés? 4 tripés é ótimo. Pés, né? 12 pés é muita coisa. Não, são as 4 pernas da mesa que fazem com que o casamento continue estável. E vamos deixar claro aqui, pra todo mundo, que assim, pessoas são pessoas e uma pessoa é diferente da outra. Então a gente tá falando de princípios aqui. Talvez no seu casamento você tenha utilizado esses mesmos princípios de outras maneiras, tem outras experiências pra compartilhar. Talvez você não concorde com tudo que a gente tá falando aqui. Então a gente tem um espaço, né? Eu gostei da Dani, o Felipe também, no podcast sobre filhos que a gente fez. Eles entraram lá nos comentários, discutiram. Nossa. Criamos polêmica. Então se você tem outras opiniões e quer discutir de uma maneira muito agradável, sempre tratando a mulher com amor e o homem com respeito, você entra lá nos comentários e discute com a gente também. A gente continua essa conversa aqui. Mas vamos terminar falando dos 4 pés aí pro casamento saudável. Então, assim, eu gosto de ilustração, né? E acho que fica bem marcada na cabeça. A gente pensar no casamento como uma mesa de 4 pernas, porque tem mesas de 3, né? Mas vamos pensar numa de 4, é a tradicional. E a gente tem que manter essas 4 pernas firmes no casamento. E aí você imaginando que uma delas tem uma rachadura, tem um probleminha, fica mais fácil de com um esbarrão ela cair, né? E quem é o cara que dá o esbarrão, normalmente, na maioria das vezes, quase todas, 100%,
É o diabo que tá ao derredor pra destruir, né? Destruir nossas vidas, nosso casamento. Então, assim, a gente tem que estar com essas pernas firmes aí, né? Mas, assim, a primeira delas é que a gente chama de intimidade intelectual. A intimidade, acho que todo casal, a maioria tem essa intimidade numa boa, assim, a perna normalmente tá firme. Que é a conversa, o bate-papo, o que aconteceu no seu dia. Então, assim, uma conversa gostosa mesmo, de amizade, de contar o que aconteceu no trânsito e tudo mais. Mas tem caso que, assim, o casamento já tá desgastado, que nem esse tipo de coisa já não acontece mais, né? É verdade, é verdade. E a gente acha que é a mais fácil de resolver, às vezes não é, né? Mas tem casos de mulheres reclamando, não comigo, mas já ouvi comentários a respeito de que o homem chega e quer o relacionamento íntimo, sexual, quando nem conversar mais ele consegue, né? Ele só quer o vamos ver mesmo. E se ela fala não quero, aí cria uma encrenca, né? E essa aí é um negócio que você tem que ter no casamento, esse bate-papo gostoso, né? As afinidades, né? As coisas interessantes de te contar. Dar risada junto, né? Assim, sei lá, mesmo ouvindo podcast junto. Eu não sei do Felipe e do Juliano, mas assim, quando eu chego em casa, eu trabalho muitos dias em casa também, mas muitos dias eu vou pra fora, às vezes tem que resolver problemas, reuniões não muito legais e tal. E quando eu chego em casa, eu quero deixar essas coisas chatas lá fora, sabe? A Adri, ela vem perguntando essas coisas pra mim, eu não quero falar sobre aquilo. É coisa de mulher. Eu não sei se vocês acontece isso também. E a Adri já é o contrário. Ela chega em casa, ela quer contar tudo o que aconteceu, por mais chato que tenha sido, sabe? É coisa de mulher. O Felipe ele almoça em casa, então ele senta na mesa e olha, e aí, como foi a sua manhã? Me conta. Sério? Você quer saber? A minha frase básica foi, foi muito corrido. E aí ela quer saber, mas aconteceu mais nada? E eu tento tirar da memória alguma coisa que tenha acontecido específico, mas é difícil, sabe? Porque pra mim foi trabalho. Exatamente. Eu tô lá pra almoçar e assim, tô pensando o que teve de diferente na minha manhã, mas é impressionante como elas conseguem achar coisas diferentes numa manhã simples delas, né? Nossa, demais. Felipe, eu tenho uma dica pra você, cara. Teu celular filma. Meu celular filma, vou colocar. Grava alguma coisa e mostra. Aqui, ó. Nossa, eu estava vai digitando muito um a minha e-mail. necessidade de conversar. Você filma o e-mail, você digitando um e-mail assim, coisa bem, filma o teclado, filma a tela, filma o teclado, faz aquela coisa faz dramática. Uma edição. Aí o final você vai clicando lá, enviar. Olha, fiz isso o dia todo. Olha, gente, uma dica pros maridos mesmo, assim, é muito bom pra mulher saber ouvir pelo menos um pouquinho, não precisa de tanto detalhe, né? Mas é muito gostoso pra gente escutar ele contando o que aconteceu no dia, né? E não é só nem contando no dia, né? Assim, acho que no relacionamento, quando você encontrou a pessoa que você achou ideal pro seu casamento, você quis casar com ela, é porque teve afinidades que você falou que valeu a pena. Sim. E com certeza uma delas não foi a intimidade sexual, porque você não tinha ainda. Espero, né? Mas foi essa conversa, foi o bate-papo, foi aquilo que é em comum, aqueles gostos em comum, os filmes que gosta de assistir, livros que gosta de ler, né? Então essas coisas existem no casal, e quando isso vai se perdendo, na verdade é porque também você deixou de valorizar aquilo que você tinha antes, né? E aí puxa pra outra perna, que é a intimidade emocional, que é um pouquinho diferente, que é a questão de você se abrir, né? O que você tá sentindo. Pra mulher é muito fácil fazer isso, né? Essa é outra dificuldade que eu tenho. Então, e pro homem é muito complicado falar, eu tô sentindo raiva, eu tô me sentindo frustrado. É um exercício que o casal tem que fazer. E assim, eu dou uma dica, que assim, quando seu marido tocar no assunto, qualquer, né, do serviço, do trânsito, aí a esposa pergunta, e você se sentiu como? Feliz, bravo, chateado? E é um exercício que pode ser diário e pode acabar se tornando natural, né, pro homem. Mas a resposta do homem vai ser, sei lá. Mas perguntou, já é alguma coisa. Não quero falar assim. Não quero expor meus sentimentos. É difícil. Eu não sei se todo homem é assim também, mas eu tenho dificuldade. Não só porque eu não quero, mas às vezes eu não sei mesmo, né? Eu não sei como fazer isso, eu não sei como eu me sentir. Às vezes eu tô chateado, não sei nem porquê. Acontece. Não pode ser forçado a mulher encostar na parede e falar, me fala aí, você tá sentindo agora. Senão não tem sexo. Mas é importante, realmente é importante. Você não quer falar porque você tem outra? Umas noias desse jeito. Eu sou meio fora do padrão de marido, né, cara? Porque já aconteceu comigo de madrugada sentar com a Rosana pra discutir relação.
Olha, uma eu nunca exceção, fiz isso, viu? Você é Não, exceção cara, mesmo. não é normal mesmo. Eu vejo pelos casais assim que a gente tem contato, seja cristão, não seja cristão. Eu participei de um curso pra casais na igreja, compartilhando essas coisas assim, o pessoal tirava onda de mim, né? Porque tem algumas coisas minhas assim que não são comuns do marido. E da Rosana tem algumas coisas que não são comuns de mulher. Então tem algumas coisas que é o contrário que acontece com a gente. Acho que por isso que deu certo. Então você é meio mulherzinha, Juliana. No bom Tem sentido. uma alma feminina. Com meu pai e com a minha mãe é bem parecido também. Meu pai é bem sensível pra algumas coisas, assim. E minha mãe já não é tanto. Mas deu certo também, né? Mas assim, isso é exceção, né? O Felipe, ele tinha muita dificuldade de se abrir, né, Fê? E foi um exercício. A gente foi fazendo esse exercício e é mesmo uma prova de que dá certo. Porque ele conseguiu se abrir mais. Não é como uma mulher, né? Ainda bem, né, Felipe? Ainda bem que você não chegou, né, nesse ponto. A Dani realmente me ajudou muito, né, a querer falar o que eu sentia mais, né, porque eu realmente, por mim, eu ia ser um calabouço ali que ninguém ia mexer, mas ela foi me ajudando a ser uma pessoa mais clara e até para que ela se sentisse bem, mais né, segura, porque né? É uma necessidade da mulher, né, quando a gente casa, que a gente percebe que você tá vivendo com uma pessoa que tem outros tipos de forma de pensar, de sentimentos, e a gente vai aprendendo aos poucos conforme vai vivendo juntos, né? A questão que o Juliano falou, né, da mulher encanada. Você tem outro, por isso que você não quer falar comigo? E a questão do marido se abrir deixa a mulher muito segura, né? Essa intimidade emocional, intelectual, você saber o que tá rolando dentro dele te deixa segura, em paz, assim, ele não tá pensando em outra, ele não tá querendo outra, é coisa da minha cabeça. Então ajuda muito no casamento. E o terceiro aspecto aqui é especialmente para as mulheres. Nossa, intimidade sexual. Esse aqui rende um podcast só também. Só? Só? Uma série, né? E que é muito difícil, assim. Às vezes o casal tem uma ótima relação, mas não tem intimidade, sabe? Às vezes nem é tão ótima, às vezes é ótima pro marido e pra mulher não é. Ou vice-versa. Porque não tem intimidade. Intimidade de você sentar e falar, olha, isso aqui não é muito bom pra mim, eu não curto. Que tal se a gente tentar de outro jeito? Vamos pensar no... Assim, eu vou ser bem clara mesmo, assim. Vamos pensar numa posição diferente, vamos sair só do papai e mamãe e conversar e ter intimidade, não ter vergonha. E até eu escrevi num texto também no blog sobre pornografia. Muito homem procura pornografia porque ele tem o básico ali com a esposa e ele quer outras coisas. Se a mulher suprisse essa necessidade, ele talvez não precisasse ir atrás de pornografia, né? Não que a mulher seja culpada disso, né? Não é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas ela pode ajudar, isso não acontece. Pode ajudar a evitar, entendeu? Como a Dani falou, né, a gente viu lá no estudo dos das 72 horas, né, aí a mulher fica lá na sua ausência por 352 horas, aí o negócio começa a complicar pro homem, né? Então, assim, cada 72 horas é o tempo certo pra manter o casamento sadio. Devia chamar Adriana, o estudo fala que você é pra pensar em sexo, né? Agora, quanto tempo você vai aguentar ao todo, acho que é de cada um. Depois que você começa a pensar. Depois começa a pensar. Começa a pensar um pouquinho, vai aumentando, é gradativo, né? Os tempos pra isso são muito distintos entre o homem e a mulher. Sim. Não só pelo fato da cultura, né? Que a cultura estimula o homem a isso e tal, mas o próprio organismo dá essa diferença. A questão fisiológica mesmo. No caso do homem, tem parte fisiológica mesmo. O homem produz esperma, a mulher não. E precisa ejacular, né? Não, e a mulher tem o período da ovulação. O período da ovulação também ela pede, né? É uma necessidade dela. Só que é uma vez por mês, né? O homem produz esperma todo dia. Pois é. Aí tem a questão de saber... de fazer uma média aí, né? Soma, dividir por 2. Pois é. É a questão da intimidade mesmo, de ter um papo aberto com o teu marido, com a tua esposa. É muito importante. Essa questão de intimidade, porque também não dá pra fazer assim, né? Então você quer? Toma aí.
As coisas não funcionam assim. Nem o ato em si acaba não tendo intimidade, aquele ato lá. Tem que ter mesmo ato, tem que ter uma cumplicidade ali, tem que estar disposto. E não é um disposto assim só com vontade, mas é disposto a se doar pra outra pessoa. Disposto a abrir mão. É satisfazer o outro. O que você quer, às vezes o homem abre mão de querer, a mulher abre mão de não querer. Geralmente é isso, mas talvez pode ser o contrário, pra agradar outra pessoa. Tem que ter uma média mesmo. O sexo fica nota 10 mesmo quando você deixa o egoísmo de lado, como no casamento. Sim. Eu vou satisfazer a minha mulher, né? E ela vai satisfazer o marido. Essa preocupação, né? E daí realmente fica prazeroso quando você tá vendo que você consegue, né? Você tá proporcionando o prazer pra sua esposa. Você acaba tendo prazer vendo ela tendo prazer. É isso mesmo. Mas a gente fala mais sobre esse assunto no programa para maiores de 18 anos. Tá entrando muito. Eu já estou ruborizado aqui. Você vai ter que cortar, acho que muita coisa do que a gente falou. Não, acho que não. Acho que dá pra passar. Não sei se o público de vocês tem menor de... Tem, né? Não, mas mesmo se tiver, a gente tá falando de coisas... Normal, né? Todo mundo tem que ter esse conhecimento, né? Pelo menos hoje em dia. Não foi nada obsceno. E acho que a quarta perna aqui é a intimidade espiritual, né? E que é super importante também, né? Que é você orar junto, você tá tendo um problema, você se abre e fala, eu tô precisando de oração, e teu marido vir orar por você, e vocês buscarem a Deus junto, em oração por alguma causa, ou mesmo pra louvar, engrandecer a Deus juntos. Ter essa devocional diária, vamos ler uma palavra, vamos compartilhar. Não, isso é muito importante mesmo. Como cristãos, essa é uma esfera que deve estar muito presente no casamento, né? A gente sempre ora falando que Deus está junto com a gente, né? E Ele faz parte desse casamento e a gente sempre busca a presença dele aqui. Mas também é importante que cada um individualmente tenha a sua comunhão com Deus, né? Que não seja só o momento em que estão juntos. Que estão buscando a presença de Deus. Né? Igual com relação à igreja, né? Tem gente que só busca Deus quando tá na igreja, quando tá reunido com os outros irmãos, mas no dia a dia tá buscando isso também pra refletir dentro do casamento e isso ser um momento natural, né? Pros dois. Sim. Talvez no começo, eu acho que é importante isso, né? Como qualquer disciplina, como qualquer exercício físico, desculpa se você não concorda com essa comparação, mas às vezes no começo tem que ser uma coisa um pouco forçada mesmo, né? Você quer caminhar todos os dias, os primeiros dias você não vai sentir vontade disso. Então você quer ter esse tempo de oração todos os dias, os primeiros dias talvez isso não seja uma coisa natural. Mas com o tempo... Para as quatro pernas isso funciona, viu? Né? Para tudo. Se você não tem intimidade sexual, você vai ter que forçar umas conversas, né? E os outros itens também. É isso aí. Gostei, Dani, das quatro pernas da mesa. Você viu, se você identifica aí no teu casamento qual a perna que tá bamba, investe fortalece, nela, né? Prega umas ripas nela, passa isso aí. um silver tape. Senão o inimigo vem, faz a festa, derruba e ele sabe direitinho como derrubar. Ele sabe o ponto e ele vem de atacar. com uma perna novinha aí pra entrar no teu casamento, substituir a outra. Umas pernas. O problema é que elas são mais bambas, né? Elas acabam caindo também. São ocas, né? Pernas são fortes. ocas, exatamente. Parecem fortes, mas não tem nada. Não tem nada. Acho que a gente podia, sei lá, finalizar com dica de livro aí, né? Sempre bom, não é? Sim. Já falamos do Amor e Respeito, do Emerson Eggerichs. Isso. Eu acho que esse daí também é interessante pra quem tem filhos, o Como Reinventar o Casamento quando os filhos nascem, do Gary Chapman. Acho que vale de novo falar das 5 linguagens do amor. Com certeza. Também do Gary Chapman. O que mais me irrita no casamento, também do Gary Chapman. E o Antes de Dizer Adeus também. Do Gary Chapman? Não, do Jaime Camp. Jaime Camp, que tem o Antes de Dizer Sim, do Jaime Camp. Então, Antes de Dizer Adeus. Entendi. E tem um outro livro também, eu não lembro o autor. O Sexo Começa na Cozinha. Kevin Lehman. Cara, é muito engraçado. Ele é um autor muito bom. É que vai depender do diagnóstico, né? Mas eu ia falar pra vocês, recomendar pra uma pessoa que tá no casamento já bem atrapalhado, bem destruído. Mas vai depender do diagnosticar o que tá fazendo esse casamento chegar nesse ponto, né? Pra saber que tipo de leitura indicar. Mas com certeza você deve buscar ajuda de fora, né? Sim. Buscar uma pessoa em quem se confia, não a tia da manicure pra pedir conselho, mas uma pessoa que tenha acompanhado a sua vida, em que você confia que tem um casamento como um exemplo, um padrão,
padrão pra você seguir, né? Normalmente as pessoas querem buscar um juiz a seu favor, né? Pra pessoa que te apoie. Principalmente uma pessoa que tenha princípios. Princípios cristãos, que você sabe que você pode... Você vai estar nas mãos de uma pessoa, assim, que vai te orientar e que ela realmente é uma pessoa cristã. Realmente uma pessoa que busca servir o reino, porque infelizmente nas igrejas tem pessoas que... Bom, deixa pra lá, vai. E eu vou fazer propaganda do blog, tudo bem? Deve. Você deve fazer propaganda do blog. O blog surgiu com essa intenção. Eu comecei a ver amigos meus e pessoas queridas com casamento destruído. Eu falei assim, e eu estudava muito sobre isso. Eu falei, eu não posso ficar quieta, não. E eu falei, eu vou usar a ferramenta que eu tiver aqui pra evitar que isso aconteça. Então, assim, o blog tá aqui pra isso mesmo, pra ajudar. Então, salvemeucasamento.blogspot.com.br. Tá na hora de comprar domínio, hein? Então, vamos conversar. Legal, gente. Legal. Valeu, eu gostei bastante. Acho que a gente flutuou em vários temas aí, não tem como se aprofundar em todos eles. Mesmo assim, a gente falou de poucas coisas perto do que a gente ainda quer falar sobre casamento. Nossa, muita coisa. A gente volta ainda a falar muito sobre isso aqui no podcast. E vocês ficam aí com a última piadinha do Juliano. Vai, Juliano. Minha última piadinha, cara. Coitado, pegou de surpresa agora. Calça curta. Pô, cara, humorista profissional é assim, cara. Tem que estar preparado. Saca o Ari Toledo aí. Tem aquela Tem que ter a ver com casamento. Eu vou te dar uma, aí você fala, ele edita e finge que foi você que falou. Tá bom, então fala. É aquela assim, né? Quando a pessoa. Quando o cara casa, é igual quando pula em piscina gelada. Vocês já ouviram? A gente já falou essa no podcast. Então deixa eu falar. Amor, acho que você ouviu no próprio podcast. Eu vou empolgada aqui. E não esquece da nossa pesquisa, nós falamos no programa passado, e se você não ouviu, corre lá no post, tem o link para você responder a pesquisa sobre como a sua igreja tem utilizado as tecnologias para comunicar a palavra de Deus. Você não precisa ser líder do Ministério de Comunicação nem nada, apenas um membro ou frequentador da igreja que já tem um conhecimento de como as coisas são usadas. Você fala se tem projetor, como os avisos são feitos, se tem site, se ele é atualizado. Responde pra gente, ajuda nessa pesquisa, porque nós queremos fornecer esse material para vocês mesmos e usar nas nossas palestras, tudo que fazemos aqui para melhorar a comunicação nas igrejas. Por favor, responda lá e depois, no fim do mês, nós vamos sortear entre as pessoas que responderam os 3 livros da série Cruciforme das edições Vida Nova. Corre lá!